Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos a um tempo de silêncio, rezemos em nosso íntimo, pedindo ao Espírito Santo a graça de compreender tudo que essa palavra de Deus hoje nos revela. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos vivendo esse tempo santo, percorrendo os caminhos da fé através do Evangelho de Marcos. No domingo passado celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, dois mártires da fé. E Jesus hoje já se apresenta como alguém ameaçado, numa situação de conflito e de tensão, que recorda para a gente exatamente a perseguição, sofrimento e morte que Pedro e Paulo nós vimos domingo passado. Nesse clima da festa do Divino Pai Eterno, é bom que nós entendamos que todo o sofrimento de Jesus tem como finalidade última e primeira revelar-nos a misericórdia do Pai Eterno. Ele teve uma vida de muita, mas muita e total entrega, mas também de muita rejeição. Vamos ao Evangelho, tome aí o seu folheto número 9, Marcos capítulo 6, versículo 1 até o versículo 6. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Nazaré, uma aldeiazinha pequena, num encravado de montanhas. Chega o sábado, Jesus, depois de batizado, mudou de lá. Não está morando mais em Nazaré com São José e Nossa Senhora. Ele está morando lá, na beira do mar, em Cafarnaum. Mas, como ele está percorrendo as várias regiões evangelizando, como missionário, e seu grupo de discípulos, passa também pela região onde ele foi criado. Parece
que não era uma passada rápida, porque quando chegou o sábado, sugere que ele foi passar uns dias, o percurso de uma semana ou mais. Quando chegou o sábado, Jesus foi à sinagoga. Sinagoga é casa da palavra, goga, gorgia, pedagogia. Sinagoga, sim, é o mesmo que tem, goga é ensino. Então, é a casa onde tem ensino. Seria mais ou menos a mesma coisa que a sala de curso, de palestra ou de catequese. A sala de catequese, onde todos os sábados a comunidade reunia para ter uma catequese, para celebrar a liturgia da palavra. Porque a liturgia dos sacrifícios não era em cada região, mas somente lá em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Entendido? Então, lá só tinha o ensino da palavra, mas o culto, os sacrifícios, o louvor, aquela grande celebração era no templo em Jerusalém. Jesus chega lá e vai. Ele desde criança, desde menininho, frequentava aquela comunidade. Como adolescente frequentou aquela comunidade. Aquilo ali ele passou 30 anos frequentando. 30 anos é uma vida. Agora, já está homem feito e chega na cidade dele com um grupo. Um bando de gente acompanhando a ele, que são chamados de discípulos, de apóstolos. Ele está lá no sábado. Uma coisa interessante. Funcionava assim. As pessoas que chegavam no sábado na sinagoga, a sinagoga era o lugar onde os judeus guardavam a Bíblia. Já falei isso aqui outras vezes. Porque a Bíblia era escrita em rolos de pergaminho ou de couro, ou em tábuas de madeira ou de cerâmica. Então, para uma pessoa ter a Bíblia em casa, tinha que ter um cômodo gigantesco, grandão, assim, maior do que aquelas 2 salas lá. Porque era muita coisa. Cada livro dava um monte desse tamanho de cerâmicas, escrito na cerâmica ou na madeira, ou em rolos gigantescos. As pessoas não tinham a Bíblia em casa. Então, a sinagoga é também o lugar onde se guarda o livro da palavra. E o culto da palavra era aqueles que eram os rabinos, os pregadores, reuniam lá. Esse culto da palavra, ele funcionava sábado a manhã inteira, do nascer do sol até o meio-dia. Na medida que ia pregando, pegava um texto, lia, pregava, dava louvores a Deus, ou pedia perdão, ou suplicava, de acordo com cada texto. Lá pelas tantas, Jesus levanta, pega o livro, a passagem que ele quer pregar, lê e começa a pregar. Quando ele começa a pregar, eram várias pregações que tinha ao longo da manhã. Os vários rabinos e pregadores e mestres que tinham dentro da sinagoga, cada um ia escolhendo um texto, pregava e tinha um momento de louvor, de ação de graças, de pedido de perdão. Então, Jesus se põe a ensinar. Vamos ver? Versículo 2. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Continua. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados. Bom, eu acho que nos dias de hoje não precisa mais da gente explicar que esta lista de nomes de irmãos e irmãs não se tratam de irmão e irmã do mesmo pai e da mesma mãe. No tempo de Jesus, se ele tivesse esse tanto de irmão, dificilmente ele teria morrido sozinho lá na cruz, só com a mãe dele e a tia dele. Porque
o vínculo das famílias no tempo de Jesus era uma coisa de doido, de firme e de forte. Entendido? Aí, até hoje, os árabes, o povo de lá, da terra de Jesus, do Oriente todo, eles chamam de irmão aquele conceito que nós temos de primo aqui. Só que eles são muito mais próximos do que nós. As famílias são constituídas por na maioria das vezes, um casal mais velho, vô, avó ou um tio, que tem um poder de domínio, na maioria das vezes um poder também de administração dos bens da família, mas que mandam na tribo toda, e a turma se submete àquilo, entendido? Então é muito diferente o conceito de família de lá para o nosso conceito de família aqui. O conceito de família de lá e daquele tempo era próximo ao conceito das tribos indígenas aqui, entendido? Todo mundo, o casal tinha filhos, depois de um certo momento, a criança era criada pela tribo, e não pelo pai e a mãe sozinho. Todo mundo é responsável pela educação, pela formação e assim por diante. Então, Jesus era um adolescente, uma criança, um adolescente e um jovem, que essa comunidade viu e conviveu. E agora, de repente, Jesus está pregando. E ele prega de uma maneira tão segura, tão firme, tão decidida, que o povo começa a dar um cutucãozinho assim com o cotovelo, igual a gente de vez em quando na igreja vê as pessoas fazerem. O que o padre está querendo dizer com isso? Ele está querendo, Jesus, quem é esse cara que está pregando? Quem é ele? Aí o lá que está no banco de trás fala assim, é o filho do José. A outra fala, filho da Maria, primo do Tiago, do João. Aí começa aquela fuxicaiada, entendeu? Dentro da igreja. Aí começa aquela fofocaiada. Um cutucãozinho assim, outro de cá, aí o trem vai, daqui um pouco está a igreja inteira fuxicando, a sinagoga inteira fuxicando e conversando, mas não é ele sim, não, eu conheço ele, mas como é que é ele com esse bando de homens seguindo a ele, aquele fuxico. Imagine, essa sinagoga de Nazaré, ela é mais ou menos do tamanho desses dois bancos aqui. No tempo de Jesus, pregar, vento seco, igual a gente trabalhando lá em Trindade esses dias com aquela ventania seca lá. Então, o esforço que Jesus estava fazendo para pregar, e a assembleia inteira cochichando e fofocando, e comentando, lá pelas tantas, o fuxico fica tanto, que eles ficam escandalizados por causa de Jesus. Será que nós hoje também não ficamos escandalizados por causa de Jesus, diante de muitas situações da nossa vida de fé? Será que nós também não damos uma cutucada em quem está do lado, em quem está atrás, em quem está à frente, para tentar provocar uma reação que está aqui dentro do meu coração, está me dando um desconforto, está me dando uma agonia, ouvir o que eu estou ouvindo, a maneira de eu reagir, já que eu não posso levantar e falar que eu discordo, aí eu começo com um cutucãozinho assim, a falar aqui atrás do ombro para quem está atrás de mim ouvir, abaixar e falar baixinho no ouvido de quem está à frente. Será que nós também não temos hoje essa reação? Jesus, quando percebe que a comunidade, a família dele, a comunidade que ele ficou 30 anos participando, está escandalizada com o que ele faz, com o que ele prega, com os milagres que ele realiza. Versículo 4, tomem comigo. Jesus lhes dizia, agora Jesus vai pegar pesado. Está lá aquela fofocaiada danada dentro da igreja, aquele cochicho, aquele pampeiro de gente. Jesus, eu imagino Jesus dizendo, escuta aqui, para um pouquinho a fofoca aí, o fuxico, escutem aqui. Eu imagino a autoridade, a segurança com que Jesus deve ter tomado a palavra e dito, para lá, deixa eu dizer um negócio aqui. E ele fala firme, vamos ler? Um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. Vixe Maria.
Jesus, primeiro, ele se dá o título de quê? Epa, segue o raciocínio. Jesus, ele se dá o título de quê? De profeta. Ele está pregando. A comunidade não aceitou a pregação. De repente ele se chama de profeta. E ele diz até que quem está ouvindo a ele é sua comunidade, sua pátria, seus parentes, seus familiares. Ele reconhece que são seus. E ele diz que ele é profeta. Profeta para o mundo de hoje, na compreensão que nós temos hoje, é uma besteira, não tem nada a ver com o que Jesus está falando de profeta. Profeta é aquele que profere, aquele que fala em nome de alguém, e por isso não pode ceder, não pode amansar o discurso, não pode amansar o diálogo. Se eu trouxe um recado para você, eu vou dizer para você o que aquele que me mandou vir aqui falar pediu para que eu falasse. Eu não posso amansar. Você fala, não fala um trem desse para mim não. Eu falo, não é meu, não sou eu. Eu estou dizendo para você o que me mandou, alguém me mandou. Eu vim falar para você o que alguém me mandou te falar. Eu estou proferindo para você um ensino que não é meu. Hoje em dia, profeta é vidente, que consegue prever o futuro, não é? A cigana, a dona Jurema, que traz o seu amor em 3 dias, não é? Não é essa bobagem. Um profeta que vem aqui na igreja e fala, Jesus está tocando no meu coração e está revelando que alguém aqui vai ganhar na loteria. Isso não é profeta não. Isso é trapaça. Isso é bandidagem que se faz nas igrejas hoje em dia. Profeta é alguém que tem a humildade de dizer, olha, eu vim falar uma coisa que não é minha. O Salmo diz assim, o que é profeta? Mais ou menos assim. Pegue lá o Salmo, número 7. O Salmo ensina para a gente o que é. Primeira estrofe e a segunda. Eu levanto os meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Encontraram aí? Leia comigo. Como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu senhor, como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos no Senhor até de nós ter piedade. Profeta é aquele que fica com os olhos grudados e colados nas mãos de Deus. O que Deus manda fazer. Porque geralmente quem tem um papel de autoridade e que tem escravo ou servo, o escravo ou servo ou colaborador, uma olhada. Antigamente nas famílias, um pai e uma mãe bastava olhar para o filho. Antigamente, mas muito antigamente. Hoje em dia pode olhar, pode falar, pode gritar, pode fazer o que for, que os meninos não entendem nada. Antigamente era assim. Um pai olhava para a gente e movia levissimamente o rosto para cá. Você sabia que era para você sair daqui, discretamente, passa lá pelo fundo, porque o menino não passava na frente de quem estava conversando, e fica lá do outro lado. Não era assim? Quando um pai gritava com a gente, a pontinha do dedo, às vezes estava com a mão desse jeito, pegava a pontinha do dedo e falava, psiu. Significa vaza, não é? Sai daqui, para de perturbar. Ou olhava uma coisa, está uma família reunida, apontava, o filho, a filha olhava, é para colocar água no pote, no filtro, acabou a água. Um toquezinho, um olhar, era um comando que ninguém tinha dúvida. O profeta é aquele que ouve o comando e obedece, e não amansa a ordem que recebeu, e cumpre ainda que todos rejeitem. Por isso que muitos profetas foram mortos. O último deles, João Batista, que foi decapitado. Profeta é aquele que profere uma palavra que não é sua, que é enviada e mandada por alguém. Jesus fala, pois é, eu sou daqui, cresci aqui, convivi com vocês, vocês sabem tudo de mim, eu sei tudo de vocês, só o que eu estou falando não é por mim. Eu estou falando para vocês uma palavra que Deus mandou eu dizer. Minha gente,
Acho que todo mundo aqui acredita profundamente que Jesus nos conhece, não acredita? Que Jesus nos conhece, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele sabe tudo de nós. Agora você imagina o tanto que Jesus conhecia bem aquela comunidade onde Ele conviveu 30 anos com as pessoas. Você tem noção disso? Você tem noção da autoridade que Jesus tinha para falar o que Ele estava falando numa comunidade, Ele sendo Deus e Senhor, numa comunidade onde Ele nunca tinha passado por lá? Ele teria autoridade porque Ele é Deus e Senhor e sabe tudo. Você imagina um lugar onde Ele conviveu humanamente, onde Ele pediu água, onde Ele comida, onde Ele viveu humanamente. Imagina o tamanho da autoridade de Jesus para falar o que Ele estava falando lá onde Ele viveu 30 anos na carne. A chance que aquela comunidade e aquelas pessoas que escutavam Jesus, a chance que eles tiveram, eu imagino que é uma chance maior do que todas as criaturas da terra em todos os tempos e lugares, porque ninguém conviveu com Jesus 30 anos igual aquela comunidade. Aquele povo deveria ouvir Jesus e dizendo assim: nossa, o trem agora vai ficar bom, porque aqui está alguém que sabe da nossa vida, sabe tudo. Ele vai passar um pente fino, Ele vai passar a gente no coador, e nós vamos sair limpinho, igual a água colocada no filtro, e a água passa na vela e sai límpida do outro lado. Mas foi isso que fizeram? Aceitaram Jesus? Não. Um profeta só não é estimado em sua própria pátria, entre os seus parentes, os seus conhecidos. Olhe lá o que o Evangelho fala. Versículo 5, pegue lá comigo. E ali não pôde fazer milagre algum. Está vendo? Quem não acolhe o ensinamento de Jesus, não recebe milagre de Jesus. Entendeu o que eu falei? Quem não gosta de receber o ensinamento de Jesus, nunca recebe milagre de Jesus. Entendeu o que eu falei? Repito pela terceira vez. Quem não gosta de receber os ensinamentos de Jesus, nunca recebe milagre de Jesus. Entendeu o que eu falei? Guarda isso para o resto da sua vida. O critério para o milagre operar é escutar o ensinamento de Jesus. Posso pegar pesado? Eu estou num gás danado, porque eu estava a semana inteira lá na festa de Trindade. E todos os anos... vamos terminar o versículo 5 para eu dizer o que eu quero falar. Vamos ler todo o versículo 5, até o final do Evangelho agora. Vamos ler? E ali não pôde fazer milagre algum. Leia. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Por quê? Provavelmente era doente, que não podia nem falar, que estava na maca, enrolado, deitado lá, e não podia nem falar. Mas que Jesus conhecia o coração deles. Não era alguém que estava pedindo por eles, mas eles mesmos sentiam. Entendido? Provavelmente era gente completamente sem condições de reagir por conta própria. E é curioso que fala, não fez milagre algum, apenas curou alguns doentes. Quer dizer que curar alguns doentes não é o maior milagre que Jesus pode fazer. Lá em Trindade, uma das coisas que mais marca a minha vida todos os anos trabalhando em Trindade é ficar no confessionário. É muito importante essa experiência para a gente ir para lá. Sabe por quê? Porque para lá vai gente de tudo quanto é banda desse Brasil, inclusive do senador Canedo do Goiás, todo. E lá, as pessoas que vão, muitas são pessoas que abandonaram a fé e abandonaram a igreja, não tem vínculo com a igreja. Mas também muita gente que vai para lá, já chega e diz, padre, eu não quero confessar não, quero fazer um desabafo. E muitos dos desabafos que as pessoas fazem, correm lágrimas, sabe o que é? Desabafar falando dos problemas da sua comunidade, da sua igreja, do seu padre. Porque se for conversar com o padre, se for falar com o padre, tem medo de falar com o padre da minha paróquia e ele não me aceitar. Ou eu preciso desabafar porque lá na minha comunidade
é assim, assim, assim. Mas é muito alto o número de gente que vai lá. Então, desde o começo da minha vida de padre, que eu já trabalhava lá, eu passei a perceber o seguinte, que atender confissão em Trindade era uma maneira de eu avaliar o meu ministério, a minha forma de ser padre. Porque lá a gente escuta a insatisfação, os desabafos, as mágoas, os ressentimentos de gente com os padres e com as comunidades do Brasil todo. E a coisa mais difícil que existe na face da terra é pegar uma pessoa magoada com o seu padre, com a sua comunidade, com os irmãos da sua comunidade e convencê-las a voltar para lá e a continuar caminhando e acreditar que, escutando Jesus na comunidade, o milagre vai ser realizado lá. Está entendendo o que eu falei? Porque a gente passa a conviver na comunidade e a ver os erros do padre, da coordenação, do Ministério de Música, dos ministros da Eucaristia, dos que ajudam a paróquia, a comunidade. E a gente começa a falar, essa comunidade não presta. Essa comunidade não vale nada, essa comunidade não é a que eu sonhei, essa comunidade não compensa ficar nela, essa comunidade não compensa trabalhar nela. E a gente vai fazendo um relatório desastroso da comunidade e vai tomando uma distância da comunidade e esfriando o coração. E o milagre também vai tomando distância. Aí você dizer para uma pessoa, olha, volta para a sua comunidade, que o Senhor pôs lá e põe lá profeta para dizer para você o que você tem que fazer. Ainda que esse profeta não seja do jeito que você queria que fosse. Jesus, continua comigo, versículo 5. Apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos. Versículo 6. E admirou-se com a falta de fé deles. Como é que nós vamos embora hoje? Será que Jesus hoje também não fica admirado com a nossa falta de fé? Nós cremos na possibilidade de Jesus manifestar-se em nossa vida, nessa comunidade, apesar das nossas fraquezas e debilidades. Muitas vezes, o quanto eu escuto isso lá em Trindade, nós escutamos as pessoas dizerem assim, padre, como é que eu vou receber o corpo e sangue de Cristo lá na minha comunidade, se o ministro da Eucaristia que está lá, o padre que está lá, é uma pessoa, e aí começa a lascar a lenha. Aí eu digo assim, começa a raciocinar o contrário. Olhe para os defeitos do seu padre, olhe para os defeitos dos irmãos da comunidade, de quem canta, de quem toca, de quem cuida das pastorais e dos serviços todos. Olhe para o defeito, quanto pior for, eu gosto de usar a expressão da ponte, da pinguela. Quando você tem que atravessar um lugar e você não acha como, porque o precipício é grande demais, de repente você acha uma ponte toda quebrada, ou uma pinguela toda estourada, mas você diz, tem condições de eu passar. Eu gosto de usar essa expressão. Às vezes você olha para um ministro da igreja, seja ele padre ou quem quer que seja, e diz assim, nossa, mas está quebrado demais. E você deve olhar e pensar assim, mas através dele, dela, eu vou chegar do outro lado e vou ter minha comunhão com Jesus. Está entendendo o meu raciocínio? Nós deveríamos ficar admirados com o contrário. Essa semana eu repeti isso muitas vezes lá em Trindade, dizendo assim, passa a raciocinar o contrário. Comece a olhar para as pessoas que estão na sua comunidade e que tem um monte de fraqueza e de defeito e pensa assim, nossa, como Jesus me ama. Ele usa até uma pinguela, uma ponte pebada dessa, ruim desse tanto, mas o que Jesus não aceita é ficar longe de mim. Ele quer chegar ao meu coração. Mas não, nós preferimos tomar distância de Jesus e não aceitar as pontes, as pinguelas que tem entre nós e o altar. E aí, a gente não entende por que eu vou à missa, eu moro aqui, mas eu vou em Aparecida do Norte, eu vou em Trindade, eu vou na Matriz de Campinas, eu vou
Eu vou em tudo quanto é igreja, mas lá eu não gosto de ir. E eu fico preocupado, por que é que o milagre de Deus não acontece na minha vida? Porque eu quero ser a dona do recado, o dono do recado que Deus mandou para mim. Eu quero que chegue do jeito que eu quero. É como uma pessoa que espera uma mensagem. Outra comparação muito bonita que antigamente a gente fazia é o carteiro, não é? A gente espera uma mensagem, mas eu não gosto do carteiro que traz a carta para mim. Desse aqui não pode nunca chegar uma mensagem que presta. Aí toda mensagem que chega eu jogo fora. E aí a gente joga tudo fora. O milagre, a graça de Deus, pode chegar na minha vida e na sua vida, ainda que você tenha um irmão, uma irmã, um parente, um amigo, numa comunidade como essa aqui, que tem uma história grande. Quantos, e é muito engraçado, porque às vezes é assim, as pessoas boas e retas, santas, muitas vezes honestas, muitas vezes elas desistem mais cedo que os picareta. Os picareta, os mala, na igreja, na sociedade, no mundo, eles têm uma resistência danada, eles não pegam gripe de jeito nenhum. As pessoas boas, facilmente elas desmantelam, desistem. A gente que é padre, vai convivendo com a comunidade percebendo, mas por que tais e tais pessoas que a gente chama para ajudar, convoca para ajudar, envolve para ajudar, elas não têm a mesma resistência que os picareta, que os mala, que os bandidos, que os que não têm o cerne que a pinguela precisa. Milindres pequeniníssimos, coisinhas pequeniníssimas, um olhar atravessado de alguém, uma coisa que o padre falou para mim, eu ajudar não ajudo mais. O dia que esse padre for embora eu volto. E aí a gente fica fora da graça, tanto para levar a graça, quanto para receber a graça, porque a gente não é capaz de sofrer por causa de Cristo. Pegue a segunda leitura comigo, que eu quero que a gente se ocupe um pouco com ela, porque ela pode nos ajudar a ter coragem de dar nossa vida pela igreja, pela comunidade nossa, por pior que ela seja, por pior e mais quebrado que seja o profeta que Deus colocar aqui, número 8 do folheto, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Olha que coisa impressionante. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás a esbofetear-me. Leia comigo. A fim de que eu não me exalte demais. Continua. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Continua. Por isso, de bom grado, eu me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas. Continua. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias sofridas por causa de amor a Cristo. Angústias sofridas por causa Amor a Cristo. Deixa eu resumir de outra forma. Esse é um dos textos mais enigmáticos para a pregação. Paulo confessa o seguinte, que ele tem uma fraqueza, que ele não fala qual é, provavelmente é alguma coisa de muito íntima que o apóstolo tinha nele. E ele 3 vezes dirigiu ao Senhor dizendo: Senhor, tira esse defeito meu, porque esse defeito meu atrapalha eu pregar o Evangelho e proclamar o Evangelho, e o trem dá resultado, e todo mundo concordar, porque as pessoas ficam me ouvindo, e torcendo o nariz, dizendo: mas você... Aí Paulo chega no Senhor e fala: tira esse defeito de mim, para que minha pregação seja
Aí o Senhor falou para ele: não, se eu tirar esse defeito seu, você vai ficar soberbo. Você vai achar que você é dono do trem. Para você basta a minha graça. Você como pregador, Paulo, você vai ter sempre esse defeito, para que você não exalte demais. Para que uma hora ou outra alguém chegue em você e diga assim: olha, padre, é muito bom o que você falou, mas tal atitude sua, tal situação sua, mexe nisso. Aí eu vou ao Senhor e falo: Senhor, tira meu defeito, porque ela veio falar para mim que escutar a mim com o defeito que eu tenho. O Senhor fala: não, é para você ficar mais, murchar a bola, menos. Eu já li tanta coisa que o povo levanta de suspeita sobre o que é esse espinho na carne. Como Paulo fala aqui, esse trem que tem nele é como um espinho de Satanás. Um espinho de Satanás a esbofetear-me, a fim de que eu não exalte demais. Em mim, Padre Antônio, eu vivo levantando suspeitas do que pode ser esse espinho na minha carne. E cada um de nós tem que perguntar: o que é o espinho na carne que eu tenho, a fraqueza que eu tenho, que exatamente o Senhor não tira de mim, deixa em mim, exatamente para que eu não me exalte demais. Porque o pior tipo de cristão na face da terra, sabe qual é? Aquele que acha que já é santo e que já está pronto. Esse é o pior tipo. Ele desgraça a vida dele e a de todo mundo. Repito, o pior tipo de cristão na face da terra, o pior tipo de católico numa igreja, numa paróquia, é aquele que acha que já está pronto. Tem uns que têm tanto prazer de dizer assim: estou nessa igreja faz muito tempo, eu sei o defeito de todo mundo. Tem uns que acham que ele é melhor do que todo mundo, porque está muito tempo na igreja e sabe as narquias de todo mundo, os padres que passaram por aqui. E se você perguntar: o que os padres que passaram por aqui já fizeram? Não, mas você prepara, porque você vai ter que ir muitos dias na casa dele para escutar as histórias desgraçadas que ele tem para falar. E esse é o troféu que ele tem: saber da desgraça dos outros. Isso não existe, não? O que mais existe? Olha, vamos aplicar isso também na nossa casa. O quanto nós já desobedecemos a autoridade do nosso pai, da nossa mãe, para dizer: e você, mãe, que vem falar isso para mim? E você, pai? Quantas esposas não aceitam a autoridade do esposo? Quantos esposos não aceitam a autoridade da esposa em corrigir a ele, porque ela conhece ele mesmo, ele conhece a ela mesmo, ninguém mais tem autoridade para chegar nele e dizer: muda, muda. Mas ela torce o nariz para ele torce o nariz, fala: você falar isso para mim? E aí tem um prazer danado de pisar na pessoa como se ela fosse uma barata nojenta, dizer logo você que... Aí começa a amassar a pessoa, jogando na cara dela tudo quanto é coisa nojenta e desgraçada que ela tem. Mas ela, sendo essa criatura cheia de defeito, ela é a única que tem autoridade para dizer: muda, muda. Não é não? Não é não? Imagine se a gente desse autoridade para quem convive com a gente na família, dizendo para a esposa, para o esposo: bem, em que eu preciso melhorar? Sentar com os filhos e dizer: filhos, em que você acha que o pai e a mãe precisam melhorar? Filhos dizer para o pai e a mãe: pai, em que eu preciso melhorar? Dizer para o irmão, para a irmã: o que você acha que eu preciso melhorar? Imagina se a gente tivesse coragem de dar autoridade para quem tem de verdade, para quem convive conosco, sabe nossa podridão, é capaz de dizer assim: olha, você, apesar de ter esse e esse defeito, você poderia crescer nisso, e nisso, e nisso, e nisso, e nisso. Mas aí a gente pensa: você está falando isso para mim porque é um capricho seu, você quer que eu fique do jeito que você quer. Aí a gente não aceita, fala: logo você. E aí nós temos um prazer danado, um prazer maldito, um prazer diabólico, de ficar na lama, escorrendo para a fossa, para o pior, orgulhosos, exaltados, dizendo: eu sou melhor que você, e posso até dizer para você: o que é que você
tem que torna você sem autoridade para dizer para mim em que eu preciso melhorar? Chega, né? Já dá para render uma semana. Já dá para render uma semana, não dá? Pega o versículo 8 da segunda leitura. Vamos voltar lá porque é o melhor da palavra. Talvez você não tenha prestado atenção de novo. Vamos ler o 7 e o 8 porque um esclarece o outro. Leia. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, não me enchesse de soberba, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás, a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que eu afastasse de mim. Mas Ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Irmãs e irmãos, Jesus olha para mim e para você e Ele sabe tudo quanto é espinho que está na nossa carne, quais são as nossas fraquezas. E Ele diz para nós assim: para você basta a minha graça. Aceita a minha graça. Por que Jesus não muda meu temperamento? Não me faz ter mais paciência? Porque se eu fosse uma pessoa paciente e calminha, eu ia ser orgulhoso demais. Cada um sabe aí qual é o espinho na sua carne, que você hoje pede a Jesus, não para retirar esse espinho, mas para, apesar de ter esse espinho na sua carne, que você nunca se esqueça da graça que basta. Mais forte que todos os seus defeitos, mais poderoso que todos os defeitos do padre da sua igreja, do pai, da mãe, da esposa, do esposo, mais poderoso que todas as fraquezas e debilidades de qualquer um de nós, mais poderosa é a graça de Deus que supera tudo. Basta-te a minha graça, viver na graça, apesar da nossa fraqueza. Inclina a sua cabeça, põe a mão no seu coração, comece a falar com Jesus, comece a dizer a Jesus, para que Ele te conceda a graça de uma conversão, a partir daquelas pessoas que Ele pôs na sua vida e que conhecem você, e que tem autoridade para dizer para você em que você pode melhorar. Fale com Jesus, suplique de Jesus, que você dependa da graça dEle mais do que do elogio e do aplauso das pessoas. Converse com Jesus. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tens o dom de amar e sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Fiquemos de pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos para a cruz de Jesus. Para transformar meu coração. Jesus, Jesus,
transformar meu coração. Deixe o folheto no banco. Põe as suas mãos livres, estendendo para a cruz de Jesus. Reze comigo, Jesus. O Senhor me conhece. O Senhor me conhece. O Senhor sabe tudo da minha vida. O Senhor sabe tudo da minha vida. Como o Senhor conhecia Como o Senhor conhecia cada membro da comunidade, cada membro da comunidade. que o Senhor viveu nela 30 Que anos. o Senhor viveu nela 30 anos. O Senhor sabe das minhas O fraquezas. Senhor sabe das minhas fraquezas. O Senhor conhece os espinhos O Senhor conhece os espinhos na minha carne. na minha carne. Senhor, Senhor, mesmo assim, mesmo assim, o Senhor não me abandonou. o Senhor não me abandonou. O Senhor me procura. O Senhor me O procura. Senhor me busca. O Senhor me O busca. Senhor quer me salvar. O Senhor quer me salvar. O Senhor não desiste de mim O Senhor não desiste e quer de mim. me ensinar E quer me ensinar o caminho o caminho da salvação, da salvação, da perfeição, da perfeição, da misericórdia do da Pai. misericórdia do Pai. Jesus, Jesus, eu te peço, eu te peço, abre os meus ouvidos abre os meus ouvidos para escutar o seu ensino, para escutar o seu ensino, para acolher sua palavra, para acolher a sua palavra, para aceitar seu chamado, para aceitar o seu chamado, para a minha conversão. para minha conversão. Converte-me, Senhor. Converte-me, Senhor. Põe a mão no coração e diga: Jesus, Jesus, o Senhor conhece a dureza do meu coração, o Senhor conhece a dureza do meu da coração, minha mente, da minha mente, do meu temperamento, do meu temperamento, de tudo que eu sou. de tudo que eu sou. O Senhor me O conhece Senhor me conhece por sua palavra, por sua palavra, por seu sangue, por seu sangue, por seu espírito, por seu espírito, por sua morte e ressurreição. por sua morte e ressurreição. Eu te peço, Eu te peço, derrama sobre mim derrama sobre mim a sua graça. a sua graça. O Senhor mesmo me falou: O Senhor mesmo me falou. basta para você Basta para você a minha graça. a minha graça. E eu acolho, Jesus, E eu acolho, a Jesus, sua graça. a sua graça. Derrama Derrama a graça a graça que o Senhor sabe que o Senhor sabe que eu estou precisando que eu estou precisando para ser melhor. para ser melhor Testemunha testemunha da sua graça, da sua graça, da sua misericórdia, da sua do misericórdia, seu amor. do seu amor. Jesus, Jesus, ensina-me ensina-me a acolher a acolher os profetas os profetas que o Senhor pôs em meu que caminho, o Senhor pôs em meu caminho, na minha casa, na minha casa, no meu trabalho, no meu trabalho, na igreja. na igreja. Pessoas que têm coragem Pessoas que têm coragem de dizer a mim de dizer a mim em que em que eu preciso eu preciso ser uma pessoa melhor. ser uma pessoa melhor, Que eu acolha cada uma que eu acolha cada um que o Senhor enviar. que o Senhor enviar. É a graça É a graça que me busca. que me busca. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.